Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tadeu e a aula de hoje é de ciências, componente física, e eu vou abordar o tema vetores e força. Essa aula ela tem início na página 138, faz parte do capítulo 3 sobre dinâmica e as leis de Newton. Aqui embaixo eu deixo o meu e-mail para vocês mandarem dúvidas, perguntas que surgirem, tá? E a gente cria esse canal de contato, beleza? Então vamos lá, dar início à aula. Bom, leis de Newton. As leis de Newton são três: a lei da inércia, da dinâmica e da ação e reação. Aqui na unidade, a que interessa é a segunda lei, que é a lei da dinâmica, que vai tratar sobre força. Então, força é o resultado da massa vezes, né, a aceleração. As outras duas, eu vou só falar rapidinho para não passar em branco. A inércia, que é a primeira lei, ela diz o seguinte: um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, assim como um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. A terceira lei é a lei da ação e reação e diz o seguinte: se o corpo A aplicar uma força sobre o corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, direção e sentido contrário, certo? A questão da ação e reação. Maravilha. Força, que é o que interessa aqui na unidade. Então, a unidade de medida para a força é dada em Newton. E como que se chega a isso? Diz o seguinte: um newton equivale à força necessária para puxar ou empurrar 1 quilograma com aceleração de 1 metro por segundo, certo? Então, o conceito geral de força é que força é o agente físico capaz de alterar a velocidade de um corpo ou deformá-lo. Aqui a unidade Newton para vocês é nova, mas vocês já entendem o que é a unidade. A gente já trabalhou com quilograma, com metros, com segundos, tá? Em outras atividades. Tipos de força. Temos força de contato, que é o que vai interessar para nós nessa atividade, que é a de tração, a normal, a de atrito e a elástica. Também existem as forças de distância, que é o peso, a elétrica e a magnética. Exemplos de força de contato, que é o que a gente vai abordar aqui na unidade. Força de tração, a primeira imagem, um atleta levantando o peso, ou seja, existe uma massa, né, ali na superfície e o atleta ele faz essa força de tração para levantar. A força normal, que é a força aplicada, né, por essas atletas aí durante a largada de uma corrida. A força elástica, que é do outro atleta aqui em cima, né, que está recebendo essa força porque ele cai nessa cama e ele vai subir porque existe uma força elástica jogando ele para cima. E a força de atrito, que é a força de contato, onde tudo que se encosta, vamos pensar assim, está recebendo um atrito. Então, quando você põe o pé no chão, você está em atrito com o solo. O pneu do carro rodando está em atrito com o solo. E quando a gente está lá na casa e o chão está molhado ou está com sabão no chão e fica mais escorregadio, o que aconteceu? Diminuiu a força de atrito. Então, a força de atrito, ela mantém os corpos unidos. Quanto mais atrito, mais grudado. Quanto menos atrito, menos grudado. Vamos pensar assim para facilitar, certo? E aí a gente tem os vetores, que é esse F com essa seta em cima. E o que é um vetor? Vetor é um segmento de reta orientado que representa uma grandeza física. E aí temos três questões importantes nos vetores, que é o sentido, a direção e a intensidade. Para o sentido, se tiverem em casa com o caderno, dá pause no vídeo e marca, tá? Porque é importante. O sentido a gente tem para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. A direção horizontal
vertical ou oblíqua. E a intensidade. Intensidade vai depender do tamanho do vetor, que depende do tamanho da reta ou da escala. De repente tem um número lá identificando, certo? Por exemplo, coloquei aqui para facilitar o entendimento. Temos uma pessoa, um carro e essa pessoa empurrando o carro. Então, qual que é a força? Qual que é o módulo que ela está aplicando? A força, por exemplo, 100 N, 100 Newton. O sentido dessa força para a direita, olha lá a setinha vermelha. E a direção, direção horizontal, linha do horizonte, certo? Nesse outro exemplo, mais difícil, professor? Não, não é mais difícil, vocês vão entender. Então temos duas pessoas, a pessoa A e a B, aqui na imagem. Esse indivíduo representado como A, ele está exercendo uma força de 60 newtons. O indivíduo representado como B, uma força de 120 newton. E aí, o que a gente tira de conclusão observando a imagem? Vamos olhar aqui embaixo. O homem A, ele tem um módulo de força de 60 N, o sentido dessa força é para cima e a direção oblíqua. Tá vendo que está inclinadinha a seta? O homem B, ele tem um módulo de força de 120 newton, o sentido dessa força é horizontal e a direção para a esquerda, certo? Começaram já a entender, né? Tem certeza. E força resultante? O que é a força resultante? Quando a gente tem interação, ou seja, corresponde à soma vetorial de todas as forças que atuam em um corpo. Então, todas as forças que estiverem atuando em um corpo, elas vão chegar numa força resultante final. Pode ser uma soma ou pode ser uma subtração. Agora a gente vai ver com calma para não confundir. Então, no exemplo a seguir, só estamos levando em consideração as forças que o homem e a mulher aplicam no veículo. Por quê? Homem e a mulher empurrando o carro, certo? Beleza. Só que pode existir outras forças atuando? Sim, a força de atrito entre o pneu e o solo. Aqui a gente não vai considerar isso, só vamos considerar simbolicamente a força que o homem e a mulher estão aplicando no carro, tá? Então, olhando o diagrama da força, a gente tem uma seta vermelha, representada como F1, e a seta preta como F2. Provavelmente a mulher seja o F2, que ela deve estar fazendo mais força que o homem, porque esse cara aí, pela carinha dele, ele não está pondo muita força. Bom, brincadeiras à parte, o F1 e o F2 vão exercer uma força resultante, que será a soma de F1 mais F2. Ah, professor, mas por que a soma? Porque as forças que estão sendo aplicadas, elas têm a mesma direção e sentido. Se elas têm a mesma direção e sentido, a gente vai resolver fazendo uma continha de mais, uma adição, porque elas estão se somando. Nesse outro caso, por exemplo, o caso de guerra, que é a situação real, as forças com mesma direção, só que sentido oposto. Então eu tenho uma força de F1 que está indo para a esquerda e uma força de F2 para a direita. Então a força resultante, a força final, ela vai ser o quê? F1 menos F2. Se existisse números, por exemplo, F1, 10, F2, 2, então seria F1, 10, menos F2, que é 2, 10 menos 2, a força resultante final seria 8, ok? E aqui, forças perpendiculares. Situação real, temos um corpo e duas pessoas, cada uma puxando para um lado, mas de forma diagonal.
Então, a gente chama de forças perpendiculares. F1, a seta preta, F2, essa seta mais alaranjada. Quando essas duas forças elas são exercidas, a força resultante aparece em verde aqui no meio. Então aqui a gente tem que aplicar Pitágoras. A fórmula, nesse caso, é a força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado. Uso do teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Quando tivermos dois vetores perpendiculares entre si, teremos o mesmo vetor resultante e seu módulo pode ser determinado utilizando o teorema de Pitágoras, como eu já disse antes. Então aqui tem um exemplo. Sobre o ponto P, olha aqui na imagem, o ponto P, agem quatro forças representadas na figura. O módulo da força resultante sobre a partícula é D. Então vamos lá. Na vertical, vertical é essa que está indicando uma seta vermelha e uma seta laranja. Então nós temos a força resultante, é o resultado do quê? De 6 menos 3. Ou seja, a força resultante é 3N. 6 para cima, 3 para baixo, a resultante, 6 menos 3 é igual a 3N. Na horizontal, qual que vai ser a força resultante? A força resultante vai ser 12 da seta preta menos 8 da seta azul. 12 menos 8, então, na horizontal, a força resultante é 4N. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, temos a formulinha que eu já falei, e aqui tirando o F da fórmula e colocando valores. Então, o F R ao quadrado, ele equivale ao quê? Colocando números, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Fazendo a continha, 4 vezes 4, 16, que vai ser igual aqui a 3 vezes 3, que é 9. Então, 16 mais 9 é igual a 25N, certo? Fazendo a raiz, a gente chega com uma força resultante final de 5N, ok? Na apostila, é provável que vocês vão ter uma atividade parecida com essa. Com certeza vocês vão conseguir realizá-la. Bom, quase finalizando, então força é o resultado da interação entre dois corpos. O ramo da mecânica que se ocupa do estudo das forças é chamado de dinâmica. Bom, vocês irão realizar os exercícios da página, ou melhor dizendo, das páginas 152 e 153, os exercícios de aplicação 1, 2 e 3 e os exercícios propostos 4 e 5. Mais uma vez, aqui embaixo, o meu e-mail para contato. Um forte abraço para vocês e até a próxima, galera!